Caire, meus queridos e queridas. O tema geral dessa aula de revisão do segundo bimestre é olhares diferentes. Dando continuidade àquela reflexão que fizemos no bimestre anterior sobre a questão central do olhar, aqui a gente vê a reflexão do olhar se ampliando para pensar os olhares diferentes. É assim que ao longo do livro encontramos subtemas como olhar para dentro e para fora, olhar, sentir e pensar, estabelecer relações, olhar e a imaginação, elaborar hipóteses e, por fim, os sonhos e a realidade. Basicamente, o que a gente encontra aqui são 3 eixos temáticos que podem ser orientados por, primeiro, a ideia do olhar para fora e olhar para dentro, em que o livro faz uma analogia sobre a ideia de o olhar como uma janela, como olhar pela janela. Em segundo lugar, o olhar e a imaginação, em que se explora a criação imaginativa para compreender o que as coisas são. E por fim, em terceiro lugar, o papel dos sonhos e a realidade. Qual é a função do sonho? Qual é o significado do sonho para nossas vidas? Assim, de início, o livro explora a ideia do olhar para fora e do olhar para dentro a partir da ideia da janela, no sentido em que o olhar como uma forma de conhecer a realidade, ele também permite um olhar diferente sobre as coisas. Da mesma maneira que, se várias pessoas num prédio observam um acontecimento lá embaixo, todas essas pessoas dos diferentes apartamentos e das diferentes janelas olharão para aquele acontecimento que é um só, mas olharão de maneira diferente e verão coisas diferentes a partir do lugar que elas estejam posicionadas. É nesse sentido que podemos pensar a janela como uma maneira de olhar. Vimos também que a palavrinha olhar no dia a dia é utilizada para significar uma série de experiências relacionadas a outros sentidos, como por exemplo em falas do tipo: olha que música bacana, olhe aqui, olha que comida saborosa, comer com os olhos, ver com as mãos. Mesmo nesses significados, o que é possível perceber é que o olhar permite transportar para dentro de nós algo que está fora, como uma máquina de fotografar ou mesmo uma máquina filmadora. Vimos também que as relações entre o olhar, o sentir e o pensar se estabelecem no dia a dia. E assim que podemos notar, essa relação entre aquilo que está fora e o que está dentro de nós, eles estão em constante relação. Por exemplo, se estamos mais tristes um dia, a maneira como vamos olhar o dia pode fazer com que as coisas se tornem menos interessantes. Por outro lado, quando internamente meus sentimentos, meus pensamentos me tornam mais alegres, eu posso olhar as coisas com maior interesse. Nesse exemplo que foi feito anteriormente, de relacionar o olhar com a janela, aqui estamos estabelecendo relações. Dessa maneira, conseguimos perceber que estabelecer relações é criar pontes de significado entre palavras, coisas, lugares e uma série de outras coisas. Vimos também as conexões entre o olhar e a imaginação, em que é possível entender a imaginação como uma dessas janelas que permite a gente acessar aquilo que pode ser o que chamamos de realidade. Um exemplo disso vocês podem conferir nessa tirinha do Theo e o Minimundo, em que o Theo questiona a amiga Eulália sobre essa dificuldade de enxergar quando ele olha muito próximo ou quando ele se afasta demais daquilo que ele está observando. Então, nesse primeiro quadrinho, Theo afirma: não compreendo o minimundo. Se aproximo a lente, vejo só fragmentos da realidade. E nisso tem uma espécie de aproximação da imagem, como se a gente estivesse fazendo um zoom na câmera. No caso, é um microscópio que ele está observando. E continua Theo: se eu afasto, tenho uma visão ampla, mas os detalhes somem. O que eu faço? Como enxergar o todo, Eulália? E Eulália responde: fechando os olhos. Talvez. Aqui a gente percebe uma reflexão muito semelhante à que a gente viu com o filósofo René Descartes, que ele teoriza que a imaginação, sendo uma dessas janelas para observar as coisas, o ato de imaginar é contemplar na mente a imagem de um objeto. Ou seja, quando imaginamos, contemplamos na mente a imagem de um corpo material. E é exatamente isso, de certa maneira, que a Eulália, a borboleta, amiguinha do Theo, recomenda filosoficamente ao Theo. Na continuidade dessa reflexão, o texto apresenta para a gente a ideia de elaborar hipóteses.
Como vocês podem observar pelo esquema, a hipótese ela nasce de uma situação problema. Por exemplo, suponhamos que a TV que você todo dia utiliza normalmente, você vai tentar ligar ela e ela aparentemente não funciona. Você tem uma situação problema. A partir dessa situação problema, você cria hipóteses, ou seja, pode estar desconectado o cabo, por exemplo. Pode ter acabado a energia. São hipóteses que você lança para um problema, uma situação problema que você tenha. O terceiro passo seria verificar essas hipóteses para checar se elas são verdadeiras ou falsas. Se elas forem verdadeiras, a situação problema está resolvida. Por exemplo, se você percebe que a primeira hipótese de que poderia estar desconectado a energia e você verifica que de fato ela estava desconectada e você testa e vê que o problema era esse, a situação problema está resolvida. Quando não, você precisaria então reformular as outras hipóteses até chegar numa resolução do problema. Como a gente viu na aula, é exatamente assim que a ciência trabalha. E os trabalhos que vocês fizeram em ciências demonstram esse processo, que é um processo que, embora você aprenda a refletir sobre na filosofia, ele é muito usado na ciência, na elaboração de hipóteses e de teorias nas ciências. Por fim, no último momento, a gente refletiu sobre os sonhos e a realidade. Nesse ponto, o livro traz a reflexão sobre Sigmund Freud, que foi o pai da psicanálise. E ele vai refletir sobre como o sonho, de certa forma, é uma realização simbólica dos nossos desejos. Por meio da arte, a gente pode verificar exatamente essa reflexão sobre o sonho, sobre a imaginação. Em muitos artistas, essa criação imaginativa que conecta os desejos e a criação pode ser visualizada também. Na descrição do vídeo segue o formulário. Eu peço que vocês façam com atenção. Se precisarem reler alguns trechos do livro, releiam para vocês antes de fazer o formulário. E é isso. Até a próxima. Tchau, tchau.